Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao segundo Simpósio Brasileiro de Arquitetura, Cidade e Território. Meu nome é Hortência Santos Teixeira Bonfante e hoje eu vou apresentar a vocês um artigo sobre a utilização da metodologia BIM em reformas residenciais com a aplicação da NBR 9050, uma revisão bibliográfica. Esse trabalho ele foi feito em conjunto com o professor Dr. Ângelo Palmisano e a mestra Marilene Oliveira Santos. Para ficar bem claro aqui a forma como foi feito esse trabalho, essa apresentação ela foi dividida em 6 partes. A introdução, onde eu vou apresentar o tema principal, as palavras-chave que foram utilizadas e explicar o contexto entre elas. Os objetivos, quais foram as finalidades desse trabalho, depois a metodologia, explicando o que foi feito para alcançar os objetivos propostos inicialmente, a revisão literária, que foi o processo sistemático envolvendo a busca, a seleção, a análise e a síntese dos estudos que foram mais relevantes para esse trabalho. A revisão bibliográfica, que foi a identificação, a organização das referências bibliográficas que são relacionadas sobre esse assunto. E por último, a conclusão, com uma síntese dos resultados que foram obtidos de toda essa pesquisa. Esse trabalho aqui ele explora o potencial do Building Information Modeling, chamado de BIM, na otimização das reformas residenciais, considerando também os princípios da 9050 de acessibilidade. Então, os tópicos chaves que vão ser tratados aqui são Building Information Modeling, que é o BIM, a modelagem da informação da construção, as reformas residenciais e a acessibilidade. Então, vamos lá. Do inglês Building Information Modeling, ou modelagem da informação da construção, que também é conhecido como BIM, ele é o quê? Por definição, o BIM Dictionary traz sobre o BIM, ele é um conjunto de tecnologias, processos e políticas que permitem que várias pessoas, vários interessados, né? Vocês vão ouvir falar também o termo stakeholders, que é muito comum para falar sobre essas pessoas, eles vão trabalhar de forma colaborativa e essa colaboração ela acontece no projeto, ela acontece na construção, ela acontece na operação, tudo isso de uma construção de um espaço virtual. Então esse é o primeiro tópico da pesquisa. O segundo são as reformas residenciais, que é definida por uma alteração, né, uma alteração na condição existente de uma edificação, que pode ser com ou pode ser sem a mudança da função, desde que ela vise, né, desde que tenha o objetivo de recuperar, de melhorar ou de ampliar as suas condições de habitabilidade, de uso ou de segurança. E também ela não pode ser uma manutenção. E também o terceiro ponto que foi integrado nesse trabalho é a acessibilidade, que ela objetiva que todas as pessoas elas possam utilizar de forma independente, de forma segura, de forma autônoma todos os espaços e os equipamentos da residência. Além disso, também reduzir os obstáculos e as dificuldades que tem no dia a dia dentro daquela casa e trabalhar essa ideia da acessibilidade ser fundamental para a construção de um futuro habitacional mais inclusivo e mais sustentável. Quais foram os objetivos desse trabalho? O geral, ele é realizar uma revisão bibliográfica nacional sobre a aplicação do BIM em reformas residenciais, com o foco dos estudos acadêmicos e relatórios técnicos publicados que evidenciem o potencial da metodologia BIM para otimizar processos, para reduzir custos, para aumentar a qualidade, promover a acessibilidade nas reformas residenciais, tudo isso com a ênfase na aplicação da NBR 9050, que vai tratar sobre acessibilidades a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
E os objetivos específicos foram realizar uma revisão bibliográfica nacional da aplicação do BIM em reformas residenciais, identificar os principais benefícios do BIM para reformas residenciais em termos de otimização de processos, redução de custos, aumento da qualidade e também a promoção da acessibilidade. Analisar a viabilidade da aplicação do BIM nas reformas no contexto brasileiro e, por último, disseminar o conhecimento sobre o BIM e os seus benefícios para as reformas residenciais por meio da publicação desse artigo e de posteriores apresentações sobre o tema, como essa que está acontecendo agora. A metodologia. Agora, entrando nessa parte da metodologia, foi feita uma pesquisa bibliográfica com uma abordagem quantitativa que abrangeu diversos tipos de materiais, como estudos acadêmicos, artigos científicos, relatórios técnicos, outras fontes relevantes sobre a aplicação da acessibilidade usando a plataforma BIM para as reformas residenciais. E nessa pesquisa em si, foram usados os dados de produções científicas baseados nos trabalhos dos bancos de dados, do catálogo de teses e dissertações da CAPES, no Cielo e nas bibliotecas digitais de teses e dissertações. Aqui na revisão literária foi feita uma análise crítica e abrangente dos estudos, das pesquisas, das outras fontes relevantes sobre esse tema. Então, aqui nós temos 2 trabalhos que foram muito importantes para tratar desse assunto. O primeiro foi a análise comparativa da utilização da tecnologia BIM em projetos de residências unifamiliares. Nesse estudo aqui foi feita uma análise comparativa entre as ferramentas da tecnologia BIM e as ferramentas convencionais de projetos, em projetos de prédios residenciais. E com essa pesquisa foi possível constatar que o BIM ele possui uma aplicabilidade em projetos de residência que possibilita o conhecimento de detalhes no projeto e, consequentemente, eles permitem um melhor gerenciamento e uma melhor execução das obras. E já nesse segundo trabalho aqui, ele fala sobre a implementação do BIM no curso de Engenharia Civil, um estudo bibliográfico. Como ele foi desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica, ele também serviu como base de estudo para realizar essa revisão aqui também. Tratando do ponto de vista da legislação, nós temos 2 decretos vigentes no Brasil hoje que tratam sobre a utilização da metodologia BIM. O primeiro é o Decreto 10.306 de 2020. Ele estabelece a utilização do Building Information Modeling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia que for realizada pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modeling, que também é mais conhecida como a Estratégia BIM-BR. E o segundo decreto, que é o 11.888 de 2024, está atualizado agora para 2024, ele fala sobre essa estratégia e também institui o comitê gestor que vai gerir essa estratégia BIM-BR. A revisão bibliográfica ela foi feita usando essas 3 bases de dados, o catálogo de teses e dissertações da CAPES, a biblioteca Cielo e as bibliotecas digitais de teses e dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. As palavras-chave que a gente usou foi BIM, Building Information Modeling nas 2 versões, escrita com um L e com 2 Ls, BIM Reforma, Reformas Residenciais, Acessibilidade em Reforma Residencial, Reforma Acessibilidade BIM, Habitação Acessível e NBR 9050. Dos resultados obtidos, a gente fez uma pesquisa, utilizando as palavras-chave e foi encontrado um certo número de publicações em cada uma dos bancos de dados.
Só que dessas publicações, nem todas trabalhavam sobre o tema desse artigo. Então, foi feita uma leitura desses materiais e uma seleção dos materiais que eram realmente relevantes para o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, na base de dados CAPES, das 213 publicações totais das produções, apenas 3 eram relevantes sobre esse assunto. Na Cielo, das 30 produções encontradas, somente uma era sobre esse assunto. E nas bibliotecas digitais, BDTC do EBICT, das 332 publicações, foram 4 somente que tratavam sobre esse assunto. Então, no total, foi possível a gente obter 8 produções que eram relevantes sobre o uso do BIM para reformas residenciais e também considerando a acessibilidade. Por fim, na conclusão, com esse trabalho a gente pôde ter 6 principais pontos para analisar aqui. Com o uso do BIM nas reformas residenciais, é possível ter uma redução significativa dos custos das obras, custo de material, a otimização da mão de obra, uma economia de tempo, obras mais rápidas. Também foi possível concluir um aumento na qualidade desses projetos, porque com o BIM nós temos uma maior precisão e também temos uma diminuição de erro desses projetos. E também a melhoria na comunicação entre esses profissionais, porque como os profissionais eles trabalham com um modelo único, a compatibilização desses projetos ela não precisa ser feita de forma manual, ela pode ser feita no modelo único. Então, essa comunicação entre os profissionais de arquitetura, de engenharia, ela é feita de uma forma mais eficaz. A agilidade no processo, com a criação de um modelo digital da edificação, o processo fica muito mais ágil, a gente entrega projetos muito mais rápidos. A criação de ambientes com mais segurança e também mais acessíveis. Só que, apesar de todas essas vantagens da tecnologia, ainda existe uma lacuna muito grande no âmbito acadêmico sobre esse tema, tratando especificamente para a parte de reformas e acessibilidade. Então, aqui é um alerta muito importante porque isso precisa ser disseminado. Essa parte da lacuna teórica, ela é um alerta para que esse tema seja disseminado e que outros pesquisadores também se interessem, também auxiliem na disseminação dessa metodologia, fazendo outras pesquisas sobre esse tema. Então, esse foi o resultado do artigo. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato conosco. Esses são os nossos contatos. Nós estamos completamente à disposição para qualquer dúvida, comentário, sugestões. Podem mandar para a gente, tá? Muito obrigada!